Fala galera, Bruno Nerley aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy. Dessa vez vamos falar sobre o Bunch Miracles, um deck que reside bem no fundo do meu coração. O Miracles é baseado na mecânica de milagre, né? Ela surgiu em Avarcin Restored e graças a Keranos ela nunca mais voltou. A mecânica de milagre consiste em, no momento que você compra a sua primeira carta do turno, se for aquela carta com milagre, você pode revelar para o seu oponente e jogar ela pelo custo de milagre em vez do custo normal. Né? No caso, o Terminus aqui, ele custa 6 manas para fazer normal e o custo de milagre é 1. Só por isso já é muito bom. Nessa carta você tem uma redução de 5 manas se você tiver a sorte de comprar ela como a primeira do turno. A segunda parte absurda é que é no momento que você dá o primeiro draw. Não precisa ser na draw step, não precisa ser no seu turno. Com o advento de algumas outras cartas, você pode dar draw no turno do oponente e jogar a carta pelo custo de milagre. Né? Melhor do que uma cólera por uma mana é uma cólera por uma mana no meio do combate do oponente, sem precisar de ter ferinho. O deck é baseado, né, como eu disse, na mecânica de milagre, que tem os términos, que coloca todas as criaturas no fundo do Game Aura de seus donos. É legal, é um efeito de cólera, em muitos casos ele é até melhor, já que existem criaturas indestrutíveis, criaturas que voltam do cemitério, o Terminus põe no fundo. Mesmo que ele esteja enchendo o deck do oponente, novamente, se ele não embaralhar o deck, estará tudo no fundo e ele vai ter que recomprar aquelas criaturas. Né? Se você colocar uma criatura, uma mana 1/1 no fundo e ele recomprar, a desvantagem é dele. E a outra, que é uma kill condition muito importante para o baralho, é o Entreat the Angels. Ele custa 3 brancas e 2x. Né? Para cada 2x você faz apenas o efeito de 1x. Ou milagre, 2 brancas e x. Né? Ele é praticamente um decreto branco da mão, porém, quando você faz por milagre, ele é quase um Secure the Wastes. E ele faz x fichas 4/4 de anjo. Né? Essa carta aqui não é muito comum você fazer ela no passe. Né? Você está gastando uma mana, mas no seu turno é ótimo você fazer 3, 4, 5, quantas tokens você precisar. Né? Mais de 2 geralmente já acaba locando a partida no Legacy. Como funciona a mecânica do baralho? Né? Como que a gente consegue garantir que teremos esses milagres? Né? Começamos pelos Usual Suspects aqui do Legacy. Né? 4 Brainstorm, que é a carta principal do formato. Né? Compra 3, volta 2. Pô, legal. O Brainstorm, ele contorna descarte, ele encontra mais cartas, ele embaralha. E aqui, ele embaralha cartas que você não quer, né? Em conjunto com fetes e outros efeitos. Aqui você consegue colocar um milagre no topo. É um dos poucos efeitos no Magic que você consegue tirar uma carta da sua mão e pôr de volta no deck, especificamente na ordem que você quer. Então, uma mana, você dá um Brainstorm. Na próxima vez que você fosse comprar uma carta, você dá um Terminus. Diferente de muitas cartas que você quer comprar em momentos específicos, né? Respostas, às vezes uma carta de custo 6, custo 7 que você põe no deck, o Terminus ele pode vir na sua mão no começo, porque você pode colocar ele no topo. Né? Você controla o momento que você vai comprá-lo. Muitas vezes você vai ter que dar o Terminus no momento que ele vem, e é isso aí, mas você tem como colocar o milagre no topo e, como o Brainstorm é uma instant, se você der sorte ou souber o seu topo, você consegue dar o milagre no turno do oponente. Também manipulando o topo, temos o Ponder, você olha as 3 do topo, põe de volta em qualquer ordem, pode embaralhar o deck e dar um draw. Então ele limpa topo, ele encontra a carta que você quer, e como ele olha 3, você consegue setar o milagre por 2 turnos também. Né? Assim como o Brainstorm, o Ponder também consegue encontrar um Terminus, um Entreat the Angels, e não fazê-lo naquele momento. Né? O Ponder, você vai comprar uma naquele momento, então vai sobrar 2, no próximo turno vai sobrar uma. Então daqui 2 turnos você seta o milagre. É sempre complexo pro lado do oponente saber se você tem um milagre no topo ou não. Jace, né, a carta maravilhosa, faz tudo e nesse deck também tem esse ponto a mais. Ele dá o Brainstorm, ele consegue manipular, ele consegue subir olhando o seu próprio topo. Então, se você quiser
aumentar a quantidade de marcadores do Jace, ainda te beneficiando, você pode dar o famoso Scry. Você olha em o seu topo. Ah, não é um milagre. Ou é um milagre e eu não quero ele agora. Põe no fundo. Maravilha, que o condition do deck, né? Quem conhece o Jace sabe o quão potente ele é. Snapcaster Mage, uma carta que faz tudo, né? É um removal, é um counter, é uma kill condition, em conjunto com bounces, ele é reutilização dessas cartas. A carta é sensacional, sempre foi staple dos Miracles, né? São pouquíssimas as listas na história do deck que não usaram Snapcaster. Provavelmente as únicas que usaram 0 eram as que jogavam com Rest in Peace no main deck. Muito bom. A popularidade dele depende do field, né? Algumas listas jogaram com 4, outras jogaram com 1. Essa daqui joga com 3. Outra criatura relevante é a Cobrinha. Ela fez o splash de verde ser mais viável. Né? O deck ele sempre pôde jogar com splashes. Né? No passado eu jogava de UWR, o W no main deck, vermelho apenas para o side. E aqui a Coral ela intensifica o splash verde. Né? Quando ela entra em jogo ela dá um draw. Ela tem flash, voar, e se você controlar 3 ou mais ou outras permanentes nevadas, ela tem Death Touch. Então, ela é um pseudo removal, é um draw. Então, é uma das maneiras de dar draw no turno do oponente, com Terminus, né? Claro que não é o ideal você jogar uma cobrinha embora para dar um Terminus, mas caso você tenha encontrado o Terminus no seu turno, é uma das maneiras de fazer. Cobrinha para Entreated Angels para 1 ou 2 também é uma ótima jogada. A carta faz tudo. Também no Splash Verde agora nós temos o Uro. Ele é 6/6 por 3 manas. Quando ele entra em jogo, se ele não foi escapado, você sacrifica. Né? Escape é uma habilidade que ele tem. E quando o escape, você paga o custo de escape. Né? No caso dele é 2 verdes, 2 azuis. Exila outras 5 cartas do seu cemitério e ele volta para campo. É quase um flashback. A diferença é que o flashback, se fosse sair do cemitério e fosse para qualquer zona, ele é exilado. No caso do Uro, se o Uro for destruído, se o Uro for anulado, ele volta para o cemitério. Né? Se o Uro tomar um bounce, ele vai para sua mão normal, se ele for escapado. E a habilidade dele é, quando ele entra em jogo ou quando ataca, assim como os titãs, você ganha 3 de vida, dá um draw e pode baixar um terreno da sua mão em campo, né, da maneira que ele deveria entrar. Né? Se o terreno entrar virado, pelo efeito do terreno, ele entra virado. Se ele entrar de pé, ele entra de pé. Muito bom. Ele é um ramp. Né? Esse deck não precisa de ramps, mas tem algumas partidas onde você ter 4 manas, fazer um Uro e baixar um terreno a mais para poder fazer uma cobrinha, né? Uma interação de custo 1, 2 interações de custo 1, são boas e ele volta. Né? Em algum momento você vai. Né? O deck tem 9 Fatlands. É muita fat, muita carta barata que vai pro cemitério sozinha. Você manda tudo embora e bate com 6/6. Ele tem um efeito de ETB. Quando entra em jogo, faz o efeito. Então, óbvio que isso é uma das coisas que torna ele útil, sem ser escapado. Mas se o seu oponente matá-lo, ou se o seu oponente der uma caracas nele, porque ele é lendário, você ainda vai ter o efeito. Então, né, se o oponente tiver uma caracas para nunca tomar o Uro, você pode pelo menos dar o efeito dele. Claro que você não vai aguentar exilar 5 cartas do cemitério todo turno se você não for bater com o Uro, mas entre aspas, um draw grátis, né? Porque cada vez que ele der caracas, o Uro vai voltar para sua mão, você paga 3 e dá o efeito de novo. Os removals, nós falamos, né, do Terminus, da Cobra, espadas em arados, não pode faltar num deck branco. Essa versão joga com 4, né? Outra carta que muda de popularidade. Né? 4, uma eu nunca vi, mas já joguei com 2 por muito tempo. Exila a criatura alvo, o controlador ganha vida igual o seu poder. Muito bom, porque exila, né? Então se o oponente tiver algum efeito de voltar para campo do cemitério, você não se importa com isso. Não se importa com o tamanho da criatura, como Fatal Push, que só destrói custo 2 ou 4. E ganha vida, né? Esse deck ele não se importa muito com a vida. E como é o controlador que ganha vida, se o jogo estiver muito ruim, você pode pagar 3, fazer um Uro, com o trigger dele de ser sacrificado na pilha, você dá Plowshares. E aí você ganha 9 com o Uro,
gastando um Uro e uma espada em arados, ainda comprando a carta e ainda podendo baixar o terreno extra. Né? Quem nunca deu plouchers na sua própria criatura que atira a primeira pedra? Fazer uma quantidade de Into the Angels, dar plouchers no seu próprio anjo para ficar vivo e ganhar na race. O deck joga com uma quantidade relativamente baixa de counters para o que já jogou um dia. Começamos com a Force of Will, né? Azul vai Force of Will no Legacy, com exceção dos decks que não são majoritariamente azuis, mas deu para entender. Custa 5, mas você pode exilar uma carta azul da mão e pagar um de vida em vez de pagar o custo. Anular Mágica Alva é um counter spell, parece ruim, porque você está perdendo vida e exilando carta, porém existe uma máxima no Legacy que é a Force of Will ela é muito melhor em garantir que você vai ganhar jogos do que impedir você de perder. Né? Uma Force of Will que você está dando num raio, quando você tem 2 de vida, não é muito bom. Né? Mas uma Force of Will para garantir que o seu Jace vai entrar, aí são outros 500. Né? O importante é que ela pode ser feita de qualquer maneira. O deck tem 20 terrenos, né? Não todos esses geram mana, mas no total uma contagem de 20 terrenos. É muito comum você pagar 5 manas para dar um counter. É ok. É bem ok. Force of Negation. A Force of Will que você só pode fazer ela de graça no turno do oponente, e em vez de pagar a vida, você só exila a carta azul, e é um negate, né? Ele anula a mágica de não criatura, e se for anulada dessa maneira, você exila. Ótimo, perfeito. Se fosse só um negate já seria bom, mas ele exila Punishing Fire, exila Life from the Loam, exila Green Sun Zenith, né? Alguns decks, principalmente os decks de Zenith, tendem a ter algum efeito, por exemplo, Eternal Witness. A carta é muito boa, não precisava exilar, se não exilasse ainda seria uma carta bem boa, já que exila, tudo que é de graça a gente aceita. E Dovin's Veto. 2 manas, não pode ser anulado e anula a mágica de não criatura. Também é um negate, mas a cláusula de não ser anulado faz ele ser muito melhor que o negate no Legacy. Um counter de 2 manas no Legacy, ele tem que ser um hard counter. Ok, ele checou essa box. Porém, só um negate não seria bom o suficiente, porque você dá um negate e o oponente te dá um Spell Pierce ou um Daisy é péssimo. Ou, né, Postboard para o Blast. O Dovin's Veto, ele não pode ser anulado, então é praticamente a última palavra. Você faz o veto e o oponente, no máximo, pode exilar o seu veto, né, com um Spell Queller, por exemplo, porque já que a carta não pode ser anulada, a Counter War a partir do até o veto acaba. Se ele quiser anular outras coisas suas, tudo bem, mas você sabe que o veto vai cumprir o papel. Maravilha. Temos aqui os outros Walkers, né? Já falamos do Jace, Teferinho, né? Quem joga Magic aí desde 2019 já sabe o que o Teferinho faz. Ele não deixa o seu oponente jogar fora de velocidade de feitiço, ele faz suas mágicas instantâneas virarem ter flash até o seu próximo turno, e ele dá um bounce numa criatura, artefato ou encantamento, e você dá um draw. Né? Isso é muito bom, porque você pode dar em efeitos dos oponentes, né? O oponente tem uma criatura só, que é bem comum no Legacy, no Modern e no Pioneer e no Standard, geralmente o oponente vai ter 2 ou 3 criaturas. Como o formato é cheio de spells e não de criaturas, geralmente o Teferinho vai lidar com a única coisa da mesa. E você pode dar no seu próprio Snapcaster, como eu disse. Efeitos de bounce são muito bons. Cobrinha, dá mais um draw. Snap, joga mais uma mágica. No Uro não é muito bom, mas você pode dar, entre aspas, 2 draws. Né? Você dá bounce no Uro, dá o draw do Teferinho, pode fazer o Uro de novo, caso você esteja desesperado para comprar alguma coisa específica e não morrer. Né, ou ganhar o jogo, né? Esse deck demora bastante para jogar, às vezes você precisa de tempo. E o real motivo de estarmos com o verde, Oco, o ladrão de coroas, que é banido em tudo quanto é lugar, né? Vintage a gente não conta, porque Legacy é muito mais presente do que Vintage, pelo menos no Brasil. Aliás, todos os lugares do mundo, né? Mas vamos fingir que lá fora tem muito mais milionário do que só ricos. Ele entra com 4 marcadores, o mais 2 dele faz uma food, né? É uma token de artefato que você paga 2, sacrifica e ganha 3 de vida. O mais 1 dele, ou seja, ele tem 2 mais 1. O artefato ou a criatura alvo perdem todas as habilidades e se tornam um Elk 3/3, verde.
Muito bom, você consegue tirar efeitos, né, de Pitching Needle, criaturas grandes, criaturas com habilidade, né, ponte traiçoeira, qualquer coisa desse tipo. O Oco lida sendo uma carta muito boa, né? Às vezes o problema de você jogar com um desenchante de main deck é que não vai pegar todo mundo. Se você jogar com uma carta, literalmente um desenchante no main deck desse baralho, se você for jogar um torneio de 8 rodadas, existe uma grande chance do desenchante não fazer nada no seu main. Já o Oco, ele é um hate de criatura, um hate de artefato, que é uma kill condition, é uma forma de ganhar vida. E o menos 5 dele você dá uma criatura ou artefato que você controla por uma criatura de poder 3 ou menos do oponente. Então você pode entrar em campo com o Oco, subir ele a 6 fazendo uma food e no próximo turno trocar por uma criatura de poder 3 ou menos, que no Legacy, né, as criaturas são ou pequenininhas ou gigantescas. Então ele faz bem esse trabalho e claro, o Oco mesmo transforma as criaturas em 3 de poder. Então, ao longo do tempo, você consegue fazer foods e transformar o bicho do cara em 3/3 e roubar o bicho e deixar ele sem nada. Sensacional, faz tudo, né? Foi tanto que ele foi banido de praticamente tudo, né? Acho que ele foi banido até de ser aberto em booster, de tão roubado que ele é. É muito insano. E o que faz esse deck funcionar, né? No main deck nós somos um deck de 3 cores até que bem presentes, né? Você precisa de uma branca para dar o milagre do Terminus, 2 para fazer ele da mão. Into the Angels são 2 no milagre, 3 brancas para fazer ele da mão. O Veto também exige branco. A Ploja exige branco, né? Essa parte aqui toda exige verde. Então, obviamente, nós vamos usar o artefato do momento. Astrolábio de Arcum, que ele só pode ser jogado por mana nevada, o que deveria ser um drawback, mas não é, porque é muito fácil você ter terrenos nevados hoje em dia. E quando entra em jogo ele dá um draw, então assim, só por isso ele já é bom. Obviamente que se ele fosse só isso, ele não seria jogável, né? Se ele fosse uma mana nevada entre jogo dá um draw, existem cartas melhores. Porém, você paga uma mana qualquer, vira ele e gera uma mana de qualquer cor. Então aqui é a chave, é a resposta do porquê ele joga. Porque se você olhar o Uro, ele custa 2 verdes para voltar. É muito difícil. O deck inteiro tem só 2 fontes verdes, que é uma floresta nevada e uma Tropical Island. Se você tomar o Waste na Tropical, teoricamente você não consegue mais voltar o Uro, perde uma das suas kill conditions, né? Não consegue, às vezes você não consegue nem fazer um oco porque não acha a fonte verde, já que o delta e a praia não buscam uma floresta básica, né? Se a dual verde for embora, já era. Porém, ele serve para várias coisas. Ele dá o draw quando ele entra, então ele se repõe, ele ajuda, né? Você deu um brainstorm, se locou no brainstorm, você deu um ponder, putz, eu quero 2 dessas 3, faz o astrolábio. Ele corrige a sua mana, então você não precisa ter 2 brancas em campo para dar o Terminus da sua mão, você pode ter uma branca só e completar com o astrolábio. E a parte secreta, que é muito importante também, ele é um artefato. Como o Oco ele transforma criatura ou artefato em 3/3, se o astrolábio estiver em campo, e desde o turno passado, você já consegue fazer o Oco, transformar o astrolábio em 3/3 e já bater, o que muda a postura desse deck de defensiva para agressiva muito rápida, porque a cada turno e meio você consegue fazer um 3/3 com o Oco, né? Muito fácil astrolábio virar um 3/3 e você consegue dar upgrade também, né? Snapcasters e cobrinhas que já fizeram o que precisavam podem virar 3/3 e acabar com o jogo mais rápido. Isso é muito importante. E uma coisa que foi lançada bem recentemente, né, junto com o Oco, é o Santuário Místico. O Santuário Místico ele é utilizado de maneira bem fair em todos os formatos. Né? Ele é o mais próximo de unfair possível, porém ele é um terreno do tipo ilha, então ele pode ser buscado com as fets. Ele só entra de pé se você controlar outras 3 ilhas. Né? Então ele tem que ser a 4ª ilha. Porém, quando ele entra em jogo, se ele entrou de pé,
você volta instant ou feitiço do seu cemitério pro topo. Isso é bom, né? Um control ele quer dar mais de um counter, né? O Snapcaster ele fazia esse papel antigamente. Se você achasse a primeira Plowshares, o Snapcaster era a segunda Plowshares. Isso é muito bom, você fazer o mesmo efeito mais de uma vez, né? Você dá uma Force of Will 2 vezes. Porém, essa é a maneira cabeça pequena de pensar na carta. Porque o que esse deck quer é fazer milagres. E o milagre, ele é bom de estar no seu topo. Uma vez que você dá um Terminus, ele vai para o cemitério. O próximo Terminus talvez não venha no momento que você quer. E aqui, com 9 Fatlands, né, um Delta, 4 Mystery Reinforced e uma Flooded Strand, você consegue dar o milagre de novo. Antes, você precisava jogar com 2 Entreats, tanto para vir quanto para conseguir resolver. Agora não, você faz o Entreat, ele não foi exilado, você consegue voltar ele para o topo no momento oportuno. Mesmo que você compre o santuário, né, você venha com os 2 santuários na mão, você consegue colocar no topo. Né? Isso é insano, coisa nunca antes vista no Magic, que faz esse deck ser muito superior ao que ele era antes, e que já era bom. Porque agora, com o acesso de uma Fatland, você consegue ter qualquer spell no seu cemitério, por menos mana do que um Snapcaster, né? Já que o Snapcaster ele custa 2 mais o custo da spell. Um Snapcaster para Force of Will custa 7, o Snapcaster não pode fazer custo alternativo. E aqui, por exemplo, se você tiver uma cobrinha e uma Fat, você estoura a Fat, faz o santuário, põe a Force no topo, faz a cobrinha, compra a Force e por 2 manas você fez um bicho e deu uma Force. Isso é o que deixa o deck na frente dos outros baralhos. E um deck não seria um deck sem o sideboard. Aqui no side, né, tem bastante coisa comum. Temos Relíquia de Progênito, é um hate recursivo, dá draw. É bom porque esse deck ele usa muito o cemitério, então usar Rest in Peace não é viável. Né? Você usa Snapcaster, você usa Uru e você usa Santuário, então você não pode remover o seu próprio cemitério. E a Relíquia, ela até remove o seu próprio cemitério, mas remove uma vez só. E dependendo do caso, você consegue controlar o seu oponente ativando apenas uma vez por turno. Né? Se o seu oponente tem um Uru no cemitério e não tem 6 cartas no grave, não tem problema, você só fica cutucando. E, se precisar, transforma em 3/3 com Oco. Uma Needle, principalmente para lidar com Planeswalkers, esse deck, por não estar jogando com Conscious Judgment, essa lista inclusive é do Stefano, o grande Stefano aqui do Brasil, o melhor jogador de Miracles da atualidade, bicampeão nacional de Legacy, né? Jogando de Miracles as 2 vezes. E a Needle, ela nomeia Planeswalkers, ela pode nomear até Fatlands dos oponentes. A versatilidade é o nome do jogo. 3 Veil of Summer, né? Já falo de novo, a carta é boa, faz tudo. E principalmente porque, como esse é um deck de controle, você muitas vezes perde se você não resolver o seu removal. Né? Você pega um deck de Delver. Se você der um Terminus, muitas vezes você ganha a partida. Porém, o oponente vai ter Spell Pierce, Flusterstorm, Pyroblast, Force of Will, Daisy. O Veil, ele é aquela garantia. Né? Por uma mana verde, que pode ser tanto uma fonte real verde ou um astrolábio, você tem a proteção que dá draw. Né? Não só o oponente gastou counter, como você vai repor o Veil. Carpet of Flowers não é uma carta muito comum de se ver. Né? Talvez até um ano e pouco atrás não era uma carta muito comum. Né? Agora com o Oco é mais. No início de uma das suas main phases, você escolhe uma cor e gera X manas daquela cor, sendo X o número de ilhas que o seu oponente controla. Isso é bom. Né? É um ramp. Né, sempre bom, principalmente, né, imagina você faz Mana Carpet of Flowers, você consegue fazer o Jace no segundo turno, se o oponente estiver no play. Porém, isso é mais relevante ainda porque a maneira que os Delvers tentam ganhar de você é através do Mana Denial. Né? Dá uma Wasteland aqui, dá um Daze, um Spell Pierce ali. Se você tiver muita mana, esse plano não vai funcionar. Né? O Carpet of Flowers em si já não toma Pyroblast. É fácil de contornar Daisy com ele.
E a partir de um momento o oponente vai ter que decidir se ele vai baixar um terreno ou não, porque cada terreno que ele baixar pode gerar uma mana para você. Como não é lendário, se você tiver 2 em campo, ele fica mais absurdo. Os famosos Blasts, Red Elemental Blast e Pyroblast, aqui eles têm a função igual, né, no sentido técnico da coisa, anula a mágica azul ou destrói a permanente azul. Beleza, os dois fazem isso. Porém, a diferença é que o Pyroblast só faz isso se a mágica ou a permanente for azul. Então ele pode dar alvo numa ilha. Como a ilha não tem cor, o Pyroblast não vai fazer nada. Né? Por que você quer esse efeito? O primeiro ponto é efeitos que lidam com todas as cartas iguais, né? Cabal Therapy, Meddling Mage, Surgical Extraction. Então, se você tomar uma Surgical no Red Elemental Blast, você ainda vai ter Pyroblast. E o segundo ponto é, como esse deck usa Uro, que é uma carta que se importa com quantidade de cartas no cemitério, se você der um Pyroblast numa ilha, por exemplo, ele vai para o cemitério, pode ser a diferença entre voltar um Uro ou não. Então você vai dar preferência para a carta que pode ser jogada para nada, apenas para crescer o cemitério. Né? Flusterstorm, counter com Storm, que anula instant e feitiço. Maravilhoso, ótimo em Counter War. Contaming Priest, para pegar Show and Tells. Reanimators e Dreads. Né? Dreads estão voltando à ativa agora, e esse deck, por não usar Rest in Peace, sofre um pouquinho mais para isso. Canonista Heterólatra contra Storms, né? Pode subir contra Delver também, dependendo do seu plano de side. Bate 2, né? Se o Fred estiver assistindo esse jogo, ele vai lembrar do game que eu fiz Canonista no 2, Stand Still no 3 e ganhei dele batendo 2. É uma criatura? Morre para removals? Morre, mas também bate. E o famoso Back to Basics. 3 manas é a Blood Moon azul. Os terrenos não básicos não desviram na etapa de desvirar dos jogadores. Se você olhar, se você contar ali, o deck tem apenas 5 terrenos não básicos que ficam em campo, né, que são os Santuários Místicos, a Tropical, a Tundra e a Volcanic. Então, é uma das maneiras que você tem de dar um Armageddon do lado do oponente só. E, às vezes, o Back to Basics é pior que Blood Moon para o oponente. Porque Blood Moon, se o oponente tiver 2 básicas e 6 não básicas, ele ainda gera 8 manas. O Back to Basics, se o oponente tiver 2 básicas e mais nada, tudo não básico, ele só vai ter 2 manas. Então, ele é uma espécie de Armageddon de um lado só, que não te atrapalha. E quando atrapalha, atrapalha bem pouco, né? Já tive games que eu quase me loquei com Back to Basics, mas ele não vai entrar em qualquer partida, né? Você não vai subir no Mirror para travar o Santuário Místico do oponente. Você vai subir contra um Depths, contra um deck de terreno, né? Contra um Canadian. Você nunca vai subir isso daqui contra um deck, um Burn que usa 2 Barbarian Ring e um monte de montanha, né? Você também tem que se ajudar, né? Quer ser ajudado, faça por onde, porque aí senão também não tem como. Espero que tenham gostado. Esse foi o Miracles, uma das milhões de versões, né? Hoje em dia o deck tem todos os sabores diferentes que você quiser, todas as combinações de cores. Se inscrevam, deixem like. Amanhã tem mais vídeo. Essa semana vamos fazer o desafio aí de 7 dias, 7 vídeos. E esperem por amanhã que tem mais coisa para chegar. Aquele abraço, pessoal.